Célia acabou de entrar. A Célia foi uma participante assídua da nossa Masterclass. E aí, pessoal, voltando aqui, deixa eu permitir a galera aqui, que agora que o pessoal vai começar a entrar mesmo. Só para avisar a todos novamente aqui, tá? Essa reunião nossa para fazer o sorteio de uma forma mais transparente possível, eu coloquei ela para gravar, para a gente poder, né, às vezes, ser necessário revisitar, ver se está tudo certinho, tá bom? E aí é o seguinte, eu vou passar de novo, novamente, o que vocês vão receber caso você seja sorteado, tá? Nós tivemos 131 participantes, tá? Que tiveram todas as palavras. E eu vou mostrar aqui de novo, novamente, rapidinho, só para vocês entenderem o que você vai receber se você ganhar, e se não ganhar, você tem a oportunidade de entrar, tá? Amanhã a gente vai abrir as inscrições, e você, lá no grupo do check-in, depois eu coloco o grupo do check-in aqui, você vai ter a oportunidade de entrar, abrir a inscrição 30 minutos antes e concorrer aos bônus que eu vou mostrar aqui de novo. Então, óbvio, se você está aqui, cara, nesse momento, a gente não tem muito o que filtrar, porque aqui é uma galera totalmente comprometida, porque por isso que a gente faz isso, né? Porque é uma galera ultra comprometida, e aí ela participou do evento, né? Eventualmente conseguiu pegar aí as palavras-chave e conseguiu estar aqui hoje. E aí, obviamente, o pessoal continua a entrar aqui, pessoal, ó. E repassando rapidamente, de uma forma mais rápida agora, vocês já entenderam muito bem que esse programa é completo, mais de 40 horas de aula gravada, que você vai ter acesso vitalício, você vai ter plantão de dúvida, você vai ter mentoria no WhatsApp para tirar dúvida não só sobre o curso, mas também sobre os seus próprios exames laboratoriais dos seus casos clínicos, né? Então, isso aqui praticamente é você, né? Exatamente corresponde a você que está aqui nesse momento. Tá? E muita gente, mas eu teve uma que falou assim, eu quero aprender como se fosse uma criança, né? Tipo, do zero. Mas tem gente que já está ali no meio do caminho. Então, esse programa é para contemplar todos esses níveis, né? Porque a gente vai do zero até o avançado, né? Até coisa que a gente não encontra em literatura de livro, né? Porque todos os conteúdos aqui, eles são baseados em literatura científica, tá? A gente não tira... a minha experiência mostra que não, né? Quando a gente vai passar isso para o próximo, claro, eu falo das experiências de casos clínicos reais, mas o fato é que quando a gente vai passar isso, a gente precisa ter muita responsabilidade de realmente estar baseado em literatura científica para, né, não causar, até porque a nossa experiência pode ter viés, né? E aí a gente não pode passar isso para o próximo, né? Então, esse ecossistema é basicamente o programa Interpreta VET, onde você vai ter os cursos completos, né? Tem gente que só quer o curso, né? E está aqui, né? Só que pelo preço já está meio que embutida a mentoria e o plantão. Então, meio que você ganha isso de bônus, né? Se for colocar o valor total do produto. Então, os 6 cursos completos vitalícios e sempre atualizados, você vai ter, tá? Se você for contemplado hoje ou se você for entrar amanhã, tá? E a mentoria é um grupo de WhatsApp onde a gente fica ali com especialistas o tempo todo olhando para ver se alguém está colocando caso clínico. Tocou aqui com uma trombocitose, não entendi muito bem, nesse caso, histórico, exame físico, aí a gente acaba ajudando aí, né, óbvio, né, quem somos nós para diagnosticar um paciente sem olhar um paciente. Então, a gente vai direcionar principalmente em relação aos exames laboratoriais, mas acaba que a gente tem o que a gente chama de inteligência coletiva, que é o quê? Pô, lá dentro, todo mundo que está envolvido em clínica de candidato, né, qualquer especialidade está ali dentro, nefro, hemato. Então, cara, acaba que todo mundo acaba se ajudando no seu ponto forte, né? Então, você acaba tendo ajuda de nefro, de hemato, e aí eu libero para eles conversarem, embora não seja o objetivo dos nossos especialistas, falar sobre tratamento, né? Então, interpretar exame é conosco, né? Mas, eventualmente, alguém fala, pô, pessoal, gabapentina para gato, o que vocês costumam fazer? Aí eles dão as opiniões, o que eles costumam fazer. Então, é um grupo bastante em atividade constante, porque eles se sentem à vontade de escreverem o que eles querem, né, justamente porque, às vezes, até colocaram na Masterclass
Pô, eu tenho até medo de escrever, porque alguns profissionais, eles são extremamente rudes, né, com quem, às vezes, não tem o conhecimento sobre determinado assunto, e lá é um ambiente preparado para isso. Então, não existe, eu sou melhor, tenho anos de experiência, você tem menos. É um grupo, é um coletivo que está brigando pelo mesmo negócio, que é salvar o paciente, ajudar a dar a melhor condição para o paciente. Então, o programa completo Interpreta VET, ele é composto por 4 elementos, né? Os cursos gravados, o grupo de mentoria, plantão de dúvidas e os bônus que vocês recebem entrando nessa turma, e dependendo de qual, né, você vai entrar. E, inclusive, eu esqueci de falar, quem for sorteado hoje não só vai ganhar todos os bônus, né, como o brinde físico. Porque, assim, hoje vai sair alguém aqui hoje com o programa completo, mais o brinde físico. Amanhã, quem não for sorteado, obviamente, quem for o primeiro, os 5 primeiros, etc., aí vão receber também. Tá? Dependendo da posição que ele se encontra. Os 5 primeiros vão ganhar o brinde físico, o primeiro vai ganhar uma mentoria mais acompanhada ali, vamos entender em que fase, em que momento, em que lugar, né, qual área que ele atua, para a gente poder tentar, né, otimizar a relação dele com os exames laboratoriais, até financeiramente, né? Lógico, tudo com integridade. Tá? Então, no curso gravado, já mostrei para vocês, aqui eu boto o número de horas, né? Quando eu boto horas, minutos, segundos, é que é exatamente a quantidade de duração dessa trilha. No caso do hemograma, é isso aqui. Mas, por exemplo, teve uma vez que saiu pela Sociedade Internacional de Medicina Felina que a gente preconizava o quê? A agulha 22G, né, ela era mais... A cinza, né, ela era mais utilizada para coleta, porque, assim, quanto menor o calibre da agulha, maior a chance de hemólise e agregação plaquetária. Mas esse trabalho da sociedade, que foi publicado lá na Sociedade Internacional de Medicina Felina, permite agora, né, e não foi estatisticamente diferente da 22G, as agulhas de 23 a 25G. Então, já coloquei um vídeo sobre as atualizações, né, falando sobre literatura. Olha, então você que estava preocupado de usar 23G, você pode utilizar, porque esse trabalho aqui mostrou que não houve interferência estatisticamente diferente do que a gente vê na 22G. Então, nesse momento, 13 horas, 37 minutos e 15 segundos. Mas amanhã, se surgir alguma coisa, se eu achar relevante trazer algum guideline, trazer algum consenso, aí isso aumenta, tá bom? E você recebe, né? Porque você entrou amanhã ou hoje e você não vai receber as atualizações, tá bom? Tá baixo. O bioquímico, pessoal, quem tiver com o microfone aberto, só vou pedir para fechar aí, só para não dar interferência aí, tá bom? Eu não estou vendo a tela agora porque eu estou apresentando o slide. Então, o bioquímico, aproximadamente 7 horas. Mas a gente tem, nesse exato momento, diversos marcadores de lesão renal, de lesão hepática sendo estudados. Se eles forem, né, comercialmente distribuídos, a gente começa a colocá-los baseado nos trabalhos científicos que representam essa validação. Então, 7 horas é o conteúdo mínimo que você espera para o bioquímico. Tá? E o bom, cara, desse curso é que você necessariamente não tem que sair devorando tudo. Porque, assim, são mais de 40 horas. Né? Você tem seu tempo de veterinário, você vai ter coisa para fazer, etc. Mas ele é um excelente material de consulta. Então, às vezes, você não quer entender os princípios fisiológicos da lesão do hepatócito. Você quer saber, bom, peguei um paciente com a ALT elevada, o que pode ser, né? E o que eu tenho que investigar, né, para corroborar ou não as minhas suspeitas. Então, você consegue, de uma forma consultiva, fazer uma pesquisa sem que você realmente tenha feito toda, né, aquela trajetória. É o recomendado? É, mas ele vira um material consultivo. Fora que você vai ter a mentoria para a gente ajudar e também, né, o plantão de dúvida. A urinálise, ela, tadinha, se eu vender, eu até já vendi a urinálise sozinha, mas ela precisa um pouco mais de nível de consciência do veterinário, porque hemograma e bioquímico já está dentro da cabeça do veterinário, mas quando fala de urinálise, às vezes alguém só pensa em cistite, o outro só pensa em detectar diabetes, e aí ela acaba não sendo muito requisitada. Mas quando você entrar e ver qual é o material, 8 horas, 16 minutos e 23 segundos,
eu dou esse módulo de urinálise para a turma de patologia clínica e para outras turmas. Então, é algo que está, assim, no ápice da literatura científica. Porque para a turma de pós-graduação, a gente traz um material bastante robusto, né, para trazer informações novas, igual eu trago aqui para vocês. Então, a urinálise, tem até saiu um trabalho recente sobre a importância de utilizar a urinálise como um exame de triagem, e às vezes a gente não leva em consideração. Então, quando eu insiro a urinálise dentro desse programa, você começa a olhar para a urinálise do zero, com uma outra perspectiva. E isso é bom demais, porque você vai romper alguns mitos que às vezes você nem fazia ideia de que era o contrário, ou que, cara, a urinálise vai muito além do sistema urinário e etc. Né? Enfim, né? Aqui, esse curso é para você, cara, começar do zero mesmo e pegar a urinálise como ela realmente deveria estar, né, inserida na rotina. E o distúrbio de hemostasia, se vocês perceberem quando vocês entrarem, já está inserido no hemograma. Por quê? Quando eu falo de eritrograma, depois eu venho para falar de plaqueta, e depois o leucograma. Aí o que acontece? Quando eu vou falar de plaqueta, eu vou falar que ela faz parte do distúrbio, principalmente hemostasia primária. Só que, pô, aí o que eu faço? Pego o distúrbio de hemostasia e já coloco lá dentro, porque a plaqueta é uma ponte do hemograma para o distúrbio de hemostasia. Aí eu já falo de hemostasia primária, hemostasia secundária, que a gente vai estudar, né, as provas de coagulação, quais são as principais doenças que provocam distúrbio de coagulação, doenças adquiridas, doenças congênitas e etc. E depois a gente fala sobre distúrbios de hemostasia terciária, né, os estudos de extremo sangramento até de formação de trombo, como coagulação intravascular disseminada e etc. Né? Então, é realmente uma aula que vale muito a pena, porque você vai pegar direto animal com sinais de distúrbio de hemostasia, não só sangramento, né? Mas petec, equimose, extremidade friável, enfim, né? Você sabe daquilo tudo. Hemoparasitose, eu coloco porque, assim, cara, tem tudo a ver com o exame laboratorial, né? Então, como foi parte do meu mestrado, como a minha região é endêmica e eu posso trabalhar sossegado, por exemplo, eu dou aula de hemoparasitose na Anclivepa de São Paulo, lá em Tatuapé, e também na UFAP, lá nos Jardins, e, cara, eu sempre consigo material prático. No caso, a gente não vai focar em microscopia 100%, vai aparecer imagem, mas a gente vai estudar os aspectos clínicos e laboratoriais. Né? Cara, como é que eu olho para uma Ehrlichia e penso, pô, isso aqui tá com cara de fase aguda, isso aqui tá de cara de fase crônica. E outra questão, né? Pô, para que eu quero saber se está na fase aguda ou crônica? Pô, o método diagnóstico é diferente. Quando dá 4DX positivo lá no teste, o que eu tenho que pensar? Pô, pode ser uma infecção ativa, mas pode ser uma exposição prévia. O que eu faço com esses pacientes? Vocês viram na Masterclass, né? O que eu faço com esses pacientes de Ehrlichiose pós-alta? Eu sei agora que os trabalhos estão mostrando, né? 100% dos animais têm deposição de imunocomplexo no glomérulo e isso provoca, cara, uma lesão renal que às vezes ureia, creatinina, SDMA não vão detectar. Só que esses animais têm 112% mais chance de ter doença renal. Então, isso tudo a gente fala no programa completo de hemoparasitose, aproximadamente 10 horas. Por quê? Minha intenção é inserindo outros que estão no lado B, né? Então, a gente sempre... E assim, não é nada fora de realidade. Não vou falar sobre doença de Lyme. A gente não tem doença de Lyme aqui. Mas eu já fiz um teste 4DX e deu positivo lá em borreliose. Cara, isso aí provavelmente é reação cruzada, tá? Então, a doença lá, eu acho que é Justin Bieber, não é isso? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Trabalhar com a nossa realidade. Né? O pessoal da América do Sul, a gente tem aluno de Portugal, da Espanha. Então, a gente se preocupa em trazer esses principais hemoparasitos que realmente estão na nossa rotina. Né? Não faz sentido nenhum investigar outros que, tá em Israel. Né? Tem uma babésia chamada Babesia negev, que ela só existe em Israel até agora. Vou estudar isso. Né? Não, vou falar os principais aspectos de babésia, vou falar... Muita gente acha que a principal babésia aqui do Brasil é a Babesia canis, não é? É a Babesia vogelii, né? E aí o pessoal peça PCR para a Babesia canis, cara. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Alguns detalhes fazem a diferença da tua rotina. E depois você acerta esses parafusos, o cara fica muito mais fácil, tá? Hemogasometria assertiva. Procurei o cara, referência na região, doutor, o cara é requisitado em todos esses PET SALT da vida, tá sempre presente, palestrando. Esse cara é fera, né? Eu chamei o doutor Ricardo
porque ele fez questão, convidei ele prontamente acertou, deu uma aula de quase aí 2 horas e 10 minutos, só que tem a prática ali, ele mostra os esquemas, né? E para a hemogasometria, cara, mais do que 2 horas, você acha, pô, não entendo nada, mas em 2 horas tu entende o negócio todo. Faz sentido, tudo começa a fazer sentido para você, tá certo? E aí, com os 6 cursos completos, para você aprender, para você consultar, nós temos aí o grupo de mentoria, que aí rapidamente eu te explico, né? Basicamente, você tem um grupo, né, com especialistas e essa inteligência coletiva, não é qualquer veterinário que você nem conhece, aqui a gente se conhece, aqui a gente sabe quem está ali, a gente sabe que o cara está correndo atrás. Então, pô, nesses grupos abertos, primeiro, você não sabe se tu vai ter resposta. E segundo, se a resposta vier, pô, quem sabe a pessoa que te deu a resposta procurou no chat GPT? E a gente sabe que o chat GPT, eu já vi várias vezes ele mostrando erros bizarros aqui, porque ele consulta a internet inteira. E para ele consultar, basta que alguém poste. Agora, qual foi a autoridade que a pessoa postou? Qual foi a veracidade da coisa que a pessoa... Então, às vezes a resposta que está vindo de um grupo não controlado acaba te confundindo, te prejudicando, né? Prejudicando teu paciente. Então, aqui é um grupo que a gente já falou, ó, nada de inteligência artificial. Por quê? Aqui somos veterinários, cada um vai compartilhar com a sua experiência, né? A gente vai utilizar os materiais de referência, porque, pô, um livro, edição 1 fala uma coisa, edição 2 fala a terceira. O ChatGPT tem acesso a todas. E aí, qual que tá certo, qual que não tá? Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. E aí, geralmente a gente fala de segunda a sexta, mas, por exemplo, hoje, teve um colega que botou domingo lá, né, Alexandre. E aí, é difícil, se eu tiver de bobeira, eu vou lá e respondo. Mas a gente se compromete lá de segunda a sexta, né? Óbvio, você não vai ter uma resposta imediata, né? Mas por isso que a gente tem os 2 plantões de dúvida por semana. Porque aí tu leva para um Google Meet, igual eu estou fazendo aqui, e aí você consegue discutir isso, na hora, né? Às vezes, vou separar meia hora e vou resolver esse problema. Aí vai estar lá eu ou a Lívia, principalmente a Lívia, que é da área também, tem residência, estudou em Botucatu, excelente referência, e ela vai ajudar, vai trocar ideia, vai te direcionar para o melhor caminho das suas suspeitas, e, cara, isso funciona muito bem, tá? E os bônus, né? Quais são os bônus? Engenharia reversa, eu pego os casos, diferentes casos que a gente chega no diagnóstico, e a gente faz a engenharia reversa do negócio, né? Vamos ver esse caso concluído. Vamos olhar para os exames laboratoriais. Isso aqui, diante da doença, aumentou por causa disso, isso aqui por causa disso, isso aqui por causa disso. E aí você sente, né, que no seu próximo caso, cara, o João falou que em hipercortisolismo, a gente encontra plaqueta aumentada, a gente pode encontrar um leucograma de estresse por causa do cortisol. O que mais? A ALT pode estar elevada, até quantas vezes? Fosfatase alcalina pode ter elevado até quantas vezes, mas depois de quanto tempo? Né? Então, isso tudo a gente vai discutindo para você ter mais assertividade do negócio, tá certo? Então, Engenharia Reversa é um programa que eu sou orgulhosíssimo de participar, de ter criado esse negócio, porque, cara, é meio que desmontar o negócio para remontar. E aí, no teu próximo caso, é mais fácil de você entender, beleza? Esse aí, cara, dispensa comentários. Tem um que entrou sem nome aqui, mas vamos lá. E o bônus para o primeiro inscrito é justamente, vamos supor, a Célia, né, entrou lá, o que ela vai ganhar? Isso aqui, pessoal, para o bônus, para quem for sorteado, não ganha não, tá? Esse para o primeiro inscrito é justamente para quê? Eu vou pegar, a Célia se inscreveu, foi a primeira, não ganhou hoje, se inscreveu amanhã. Logo no primeiro, assim, a gente abre 7h32 no grupo de check-in e 7h33 já começa, né? Porque até botar os dados lá e etc. Então, esse aqui é basicamente, vou pegar a Célia, vou fazer um formulário para ela, vou entender toda a realidade dela. Depois eu vou ler isso, vou analisar, vou chamar ela para uma call. Vou entender melhor, aí eu vou conversar ao vivo, né? E aí vou fazer algumas perguntas a partir do que eu vi no formulário. Depois eu proponho aprimoramentos, otimização, algumas considerações que ela poderia estar fazendo. Certo? E aí é importante, cara, porque depois você tem um direcionamento e você, por que você não está solicitando, por exemplo,
Ah, João, solicito muita frutosamina. Ah, legal. Frutosamina é um exame bioquímico, né? Você vai pedir com integridade, obviamente. Mas por que você não está solicitando albumina também? Ué, por que albumina? Frutosamina é uma albumina ligada à glicose. Se a albumina estiver baixa, você não pode confiar nessa frutosamina que você está fazendo. Se a albumina estiver alta por algum motivo, você não pode confiar na frutosamina. Então, a albumina é obrigatória quando tu solicita frutosamina. E aí tu pensa, pô, por que eu não estou solicitando então? Primeiro, vai me ajudar a ter mais fidedignidade do resultado. Segundo, eu posso cobrar um bioquímico a mais do meu cliente, e sem peso nenhum na consciência. Por quê? É pro bem do paciente e totalmente íntegro. Mas olha só, já dobrou o número de bioquímicos. Entende? São essas coisas que a gente vai vendo no dia a dia que a gente pode ir, né, ajeitando para que o colega possa otimizar a interpretação de exames e até, quem sabe, né, aumentar o faturamento, o ticket médio desse proprietário, né, desse cliente, com integridade, tá? Porque se for para pedir por pedir, não. Aí não é um interpreta-vet, não é para você, tá? Mas quando a gente tem embasamento para solicitar o que a gente realmente precisa e passível de interpretação, aí vale a pena, né? Então, todo esse check-up estratégico, ele é muito, né, desejável para quem, né, pô, tá perdido, cara. Será que eu estou solicitando certo? Né? Aquela velha clássica da solicitar a função hepática, pede ALT, FA. Será que é isso que você está querendo mesmo? Né? Então, a gente tem algumas considerações, né, pessoal? Para os 5 primeiros, o brinde físico, né, que é requisitadíssimo, e aí, pô, a galera, quando recebe, né, por quê? Por que chega rápido para você? Porque esse brinde físico aí não está comigo. Eu faço o quê? Direto da distribuidora, ela já envia de lá para os 5 primeiros. Então, não tem que mandar para mim, para eu ter que ir nos correios no tempo que eu puder mandar para você. Então, a gente acertou isso recentemente, porque estava atrasando muito. A galera ficava meio chateada e eu entendo, pô, doido para ganhar um negócio. Né? Então, esse aí agora vai direto para você. É só o tempo do despacho até a chegada. Então, não é só um material, é um jeito de você olhar para aquilo todo dia e falar, cara, eu estou comprometida com o negócio. Né? E não é com o interpreta-vet, é com a tua carreira. Né? Pô, eu fico muito feliz quando eu estou fazendo alguma extensão, uma atividade, e estou vendo ali que, cara, eu realmente me sinto bem por estar correndo atrás, porque a gente às vezes corre atrás e não se dá o valor, né? Cara, eu mereço um elogio de mim mesmo, porque eu estou correndo atrás, pô, eu sei que é difícil, às vezes tu não está ganhando nem quanto você desejaria, mas, pô, tu está correndo atrás e isso, teoricamente, tende, né, a te alavancar a conseguir condições melhores, enfim, né? Lógico, né? Isso depende muito da região para região, mas pelo menos esse foi o meu caminho, tá? No primeiro mês que eu me voltei para o laboratório, eu ganhei R$300, cara. Só que mesmo assim, eu fiz a especialização, abri meu laboratório, fiz mestrado pô, fui e meti a cara. Lógico, isso é um meu caso. Agora, não sei qual é o seu caso. Então, é para a gente lembrar desse nosso comprometimento, né? O investimento, eu não vou... Já falei isso tudo para vocês, já mostrei o preço individual de cada um, não vou ficar batendo na mesma tecla não, cara. Mas o fato é que eu precifiquei isso, né, com um certo banco de dados, né, e pesquisa no campo digital, e vi que estava valendo isso, né, e que 3 mil era um preço menos do que a metade, já era plausível, mas mesmo assim, a última turma, em junho, pagou 1.597, e pagou feliz, cara. E aí eu falo com você, cara, 12 de 124, cara, 1.199. Hoje, se você for sorteado, você não vai pagar nada, tá? Eu que vou pagar porque eu vou te enviar o brinde físico. Então, eu ainda vou pagar o frete, tá? Mas se você for sorteado hoje, você não paga nem isso. Mas, pô, sinceramente, mesmo que você não seja sorteado, eu recomendo fortemente você entrar nessa turma. Por quê? A gente avaliou, né? Eu tinha, teoricamente, um sócio, e aí a gente tomava decisões juntas. Agora, eu estou assumindo todas as decisões. Então, achei, né, que nesse momento, a gente tem uma série de coisas aí acontecendo, que esse momento, esse valor, ficava bom para mim, porque não é só vender o curso, é a mentoria,
é o plantão de dúvida, eu tenho que pagar as pessoas, né, a equipe, etc. E fica bom para mim e fica bom para você, né? Então, 12 de 124 ou 1.199 à vista, tá um valor justo, pelo amor de Deus, né? Tá um valor justo, né? E aí eu deixei esse valor para você, disse que você podia pagar boleto ou Pix à vista, cartão de crédito em até 2 vezes, 2 cartões, ou Pix ou cartão, mas Pix, você pode fazer um cruzamento aí de pagamentos, tá? O fato é que tá, cara, suave na nave, né? Aí é uma questão de prioridade mesmo, tá? Aí eu vou ser bem sincero, é uma questão de prioridade. Porque se você tivesse que arrumar, sei lá, R$ 124 por mês, você arrumaria, né? Agora é o quê? Tirando Netflix, tirando uma pizza por mês, enfim, sei lá, né? O fato é que dá para dar um jeito, não é nada fora da realidade do veterinário, certo? Então, colega veterinário, garantia eu vou te dar incondicional de 7 dias, tá? E aquele esquema de 90-90. Vou te dar 90 dias, se você disser, João, depois desses 7 dias, João, quero reembolso. Falar, peraí, vamos entender, porque o reembolso está baseado em que, não estou aprendendo nada. Vou te dar mais 3 meses, depois de uma call individual, e se você disser de novo, me provar, participando de plantão de dúvida, lá no grupo do WhatsApp, assistindo 100% do conteúdo, e você falar que não aprendeu nada, que não ajudou, aí eu te devolvo 100% do dinheiro mais R$ 500, tá? Mas a abertura oficial é 8/2, mas quem tiver nesse grupo aqui, né, do check-in, vai receber o link 30 minutos antes. Por quê? Eu não te mostrei que tem bônus ali dos primeiros, para ganhar brinde físico, etc. Você vai ter essa vantagem, né? E aí é esse negócio, cara. 7h32 em ponto. Então já tenha tudo munido aí, tá? Se você vai fazer por cartão, já esteja com os dados, porque a parada vai muito rápido no começo. E aí você fala, pô, não é possível que eu não fiquei entre os 5 primeiros. Aí quando eu fui ver, teve um cara que falou isso, ele estava em 20º. Falei, cara, é possível, e olha aqui, dei o print e mostrei para ele. Então o negócio é meio corrido no começo, tá? Porque, pô, tu já vai entrar, tu já vai ter um bônus, tá pagando pouquíssimo. Pô, a chance ainda de ganhar alguma coisa a mais, cara, pô, nem que fosse injeção na testa, mas, pô, brinde físico, a mentoria, né, que vai ser comigo, não vai ser com ninguém da minha equipe, não. E aí eu queria olhar direitinho como é que tá o teu negócio, se tu é dono de clínica, se trabalha em lab, em clínica de cães e gatos, como PJ, enfim, vamos ver como é que funciona, se tu recebe comissão ou não por exame, para tentar deixar a sua vida mais tranquila e também, às vezes, quem sabe, até conseguir, de forma íntegra, aumentar o teu faturamento, tá? Isso é possível. Possível porque eu tenho mais de 20 clientes CNPJ, né? Clínicas. Tem mais de 20 clientes, dentro de cada clínica, 5, 10 veterinários, e, pô, são 11 anos trabalhando nesse negócio. Então, acho que eu tenho um pouquinho de contribuição que eu posso fazer com você.